Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um lugar muito especial onde eu vim passar um final de semana bem pertinho do Rio. Eu tô aqui na casa da minha amiga Andréia, que vocês conhecem, né? A Andréia já apareceu várias vezes aqui nos vídeos do Carioca no Mundo. Pois ela me convidou para passar o final de semana com ela num lugar lindo. Eu tô no meio das montanhas, na Serra, no Rio de Janeiro. O Vale das Princesas fica na região serrana do estado do Rio de Janeiro, entre as reservas de Araras e Tinguá, no município de Miguel Pereira. Mas, curiosamente, ele fica mais perto do centro de Petrópolis, que é a nossa cidade imperial, conhecida em todo o Brasil. A Andréia chama esse lugar de rancho, e essa é a casa principal da propriedade, que eu não vou mostrar inteira para vocês, porque eu tenho uma outra surpresa daqui a pouco. Mas olha que lugar aconchegante! Eu acho que eu não vou querer mais ir embora daqui. Tem até beija-flor na varanda. Há muito verde em volta da casa, afinal, essa é uma região de Mata Atlântica original. Essa aqui é a sauna, que é envidraçada e tem essa vista. Perto da sauna fica a Cozinha Caipira, uma área de convivência fantástica onde eu vou cozinhar uma receita especialmente para vocês. Aguardem! Bom, como se trata de um rancho, tinha que ter também os animais, né? Porém, os verdadeiros habitantes desse local são as siriemas, essas aves selvagens de pernas longas e asas curtas que vivem soltas na natureza e vêm visitar a casa principal com bastante frequência. Elas não são o máximo. Vocês lembram que eu falei que eu não ia mostrar a casa principal em detalhes porque eu tinha uma surpresa para vocês? A surpresa está aqui, a minha casa, a casa de hóspedes onde eu vou ficar. Olha que linda essa suíte, toda de madeira, com essa cama deliciosa. E é tudo tão charmoso. Foi a Andréia que decorou pessoalmente. Tudo isso que vocês estão vendo foi ela que escolheu. Do tecido do abajur com essas borboletas aos detalhes da cortina. E várias coisas que ela comprou em viagens que ela fez. Por acaso, eu acho que esses pompons nós compramos juntos numa viagem que nós fizemos para Machu Picchu. Eles vêm lá do Peru. Olha esse canto, gente. Com essa cesta de frutas, lavanda que foi colhida no jardim. Imagina só. Esse quadro de elefante foi uma foto que a Andréia comprou lá em Cape Town, quando a gente fez a Carioca no Mundo Experience. E aqui atrás de mim, esse cabideiro super charmoso, que ficou super legal, né? Com chapéu, eco bag. Não, esse lugar tá demais, gente. Muito legal, Andréia. Aqui fica a copa. Posso preparar meu café da manhã aqui, não preciso nem sair da suíte. Tem cooktop, chaleira, olha a caixa de chá, uma máquina de Nespresso, essa bandeja, tem tudo aqui, é uma mini cozinha. E esse banheiro que ficou lindo, né, com esses janelões, eu adoro essa entrada de luz natural no banheiro, usamentos de toalete, tudo super bem pensado, parece que a gente tá num hotel. O legal é que mesmo com esses detalhes que remetem a um hotel, esse é um lugar muito mais especial, né? Porque é uma casa e ele tem essa cara de casa, tem alma, né? Eu adorei. Estou de volta à casa principal do rancho porque eu senti cheiro de comida. Aipim frito! E essa vai ser a mesa do nosso almoço ao ar livre. Olha
como ficou bonita. Para começar, uma salada de alface com abacate, plantados aqui mesmo, e presunto de Parma crocante, que aliás foi usado também no ravioli de espinafre e ricota com molho de queijo e sálvia. No fim da tarde, uma pausa para relaxar na sauna e o dia termina com esse belo pôr do sol atrás das montanhas. Que espetáculo! Bom dia, eu vou descer para tomar café da manhã lá na casa principal. Vamos lá. Gente, como isso daqui é bonito. É tão bom a gente acordar com essas montanhas, com esse ar livre, essa sensação de liberdade. Isso enche a gente de energia. E quando as pessoas me perguntam quais serão as tendências de viagens, né? Pelos próximos meses, até que se encontre uma vacina para o coronavírus, eu acredito muito nesse tipo de viagem. Viagens curtas, que a gente possa ir de carro, evitando aglomeração, tomando todos os cuidados possíveis e respeitando as regras de isolamento social. E olha a mesa de café da manhã, olha que coisa mais linda! Não acredito. Ovo pochê com abacate que eu amo. Esse ovo, pochê, é um ovo caipira. E o abacate também é daqui. Que coisa mais deliciosa se sentir na roça. Que tal a gente começar o dia vendo o Vale das Princesas do Alto? Vamos voar? Dá pra gente fazer várias caminhadas por aqui. Andar no meio do mato, subir as montanhas, descer esse morro e até a beira de um riacho que tem logo ali embaixo. E todas essas trilhas são os mesmos caminhos que as vacas percorrem. Andando um pouco mais, a gente encontra com elas por aí. Está vendo aqueles radares lá no alto daquelas montanhas? São antenas do Sindacta, do controle do espaço aéreo da região sudeste. Conforme a gente sobe, vai entrando mais para dentro da mata e vai ficando ainda mais bonito. E depois de quase 1 hora de caminhada, a gente encontra esse riacho que corre para esse precipício. Sinal de que deve ter uma cachoeira por aqui. E não é que tem? Olha isso! Ah, eu quero ir lá embaixo. Demais, né?
uma passada rápida na horta, porque está na hora de eu preparar o almoço. Eu tô aqui na cozinha caipira, onde eu vou preparar uma muqueca de camarão no fogão a lenha e vou mostrar para vocês o passo a passo da minha receita. Vamos aos ingredientes. Eu tenho aqui meio quilo de camarão, salsa que eu acabei de colher na horta, sal, alho, limão, cebola roxa, leite de coco, tomates, azeite e pimenta. A primeira coisa quando a gente vai cozinhar no fogão a lenha é acender o fogão com um pouco de antecedência, até porque a lenha demora a pegar fogo e eu preciso disso daqui tudo bem quente. Eu vou começar espremendo esse limão em cima do meu camarão. A cebola da muqueca, ela não precisa ser picada em pedacinhos tão pequenos, você pode usar pedaços maiores. A não ser que você não gosta que a cebola apareça no seu prato. Pronto, a cebola já está aqui cortada e agora vamos aos tomates. Vamos ao primeiro passo, azeite, cebola. Eu nunca coloco muito sal na comida. No final, se eu sentir que precisa, eu coloco mais sal na muqueca. E agora é hora de colocar o alho, que eu já piquei. Eu vou acrescentar os tomates em cubinho e deixo ele dissolver até criar um molho bem gostoso. Agora eu vou acrescentar essa salsa que eu encontrei ali na horta. Se vocês tiverem coentro em casa, também vale a pena usar, tá? O próximo ingrediente vai ser o leite de coco. Caso você tenha alergia a leite de coco ou não goste por algum motivo, você não precisa colocar, pode fazer simplesmente com molho de tomate. Se você preferir, também pode usar creme de leite, fica bem gostoso. Hora de adicionar o ingrediente principal, que é o camarão. Ele é o último a entrar na panela e ele vai ficar aqui por 2 minutos no máximo. 2 minutos no fogo, tá? Ele vai continuar na panela porque eu vou deixar a muqueca para ser servida na própria panela. Só que ele não pode ficar mais que 2 minutos, senão ele fica duro se ele cozinhar demais. E agora vamos experimentar porque eu acho que já está pronto. Delicioso! Pode fazer essa receita em casa e depois me diz se ficou boa ou não. Prontinho, prato servido. Agora eu quero saber que nota vocês vão dar para minha primeira experiência como chefe num fogão a lenha. Bom apetite! Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima!